Gente, vamos lá então começar, né? Cálculo estequiométrico propriamente dito. A gente já viu, né, as fórmulas de mol, as fórmulas químicas. Agora, o que acontece no cálculo estequiométrico? A gente tem que ler, interpretar e ver o que está pedindo. Essas regras fundamentais que eu coloquei aqui, olha, vocês vão fazer em todos os exercícios, tá? Quer escrever equação química, leu, faça a equação química. Vê se ela está certinha, se não tiver, a gente faz o balanceamento e depois lembrar que a gente consegue resolver quase todos por regra de 3, tá bom? Então vamos para os casos gerais primeiro. Quando o dado e a pergunta são expressos em massa. Vamos lá, calcular a massa de óxido cúprico obtida a partir de 2,54 gramas de cobre metálico. A massa atômica do oxigênio 16, do cobre 63,5. Então, olha, eu quero a massa do óxido cúprico, que é o quê? CuO, a partir do cobre metálico. Para eu formar um óxido, eu tenho o quê? Que reagir com oxigênio. Então, olha, cobre mais O2 vai dar CuO, que é o óxido. Só que aqui não são dois oxigênios, vamos balancear, colocar 2 lá. Quando eu coloco 2 aqui, tem que ter 2 aqui. Feito o balanceamento, vamos lá. 2 mols de cobre vão produzir o quê? 2 mols de óxido de cobre. O cobre, a massa de 63,5, 1 mol, 63,5. 2 vezes 63,5. Aqui, do óxido de cobre, soma as duas massas e multiplico também por 2. Então, olha, 127 gramas vai ser responsável por 154 gramas. Só que eu tenho quanto? 2,54 e vou produzir X. Fazendo a regrinha de 3, a cada 2,54 de cobre metálico, eu vou produzir 3,18 gramas de óxido de cobre. Agora, olha, quando o dado é expresso em massa e a pergunta em volume, ou vice-versa. Vamos lá. Calcular o volume de gás carbônico obtido nas condições normais de pressão e temperatura por calcinação de 200 gramas de carbonato de cálcio. Primeiro, o que quer dizer calcinação? Então, calcinação, olha, nome dado à reação química de decomposição térmica usada para transformar o calcário em cal verde. Então, olha, toda vez que a gente for fazer decomposição térmica, esse símbolo aqui que a gente usa. O calcário é o carbonato de cálcio, CaCO3, transformado em cal virgem, que é o CaO, né, que é o óxido de cálcio. Se houve, né, um aquecimento aqui, produziu também CO2, que é o gás carbônico. E no exercício é perguntando o quê? Calcular o volume do gás carbônico. Vamos ver a reação, tá tudo certinho, um cálcio aqui, o oxigênio tem 3, carbono 1. Então, olha, para cada 1 mol de CaCO3, eu vou produzir o quê? 1 mol de CO2, não é isso? Fazendo a massa do carbonato de cálcio, a gente vai achar 100 gramas. 100 gramas produz qual volume de CO2? 22,4 litros. Se eu quero saber quanto eu vou produzir em 200 gramas, X, regrinha de 3, produz 44,8 litros de CO2. Agora, e se o exercício não fosse nas condições normais de pressão e temperatura? Vamos dizer que fosse a 700 milímetros de mercúrio e 27 graus. Então, a gente sabe que pressão vezes volume dividido por temperatura, né, tem que ser igual à pressão inicial, volume inicial dividido pela temperatura. Vamos lá, a pressão que está colocando 700, o volume que eu quero, a temperatura, não são 27 graus Celsius, transformando para Kelvin, 27 mais 273, 300. Agora aqui, a inicial é o que a gente usa mesmo, a 1 atm, né, nas condições normais. Vai ser 760 milímetros de mercúrio, o volume que a gente achou nas condições normais foi o 44,8 e a temperatura é 273 Kelvin, tá? Porque, né, a gente pega o 0 Celsius, que é igual a 273 Kelvin. Substituindo na fórmula, 700 vezes V dividido por 300 igual a 760 vezes 44,8 dividido por 273. Então, o volume nessa condição aqui, 700 por 27, vai dar 53,4 litros de gás carbônico. Agora, quando o dado e a pergunta são expressos em volume. Vamos lá. Um volume de 15 litros de hidrogênio
medido a 15 graus e 720 milímetros de mercúrio, reage completamente com cloro. Qual é o volume de gás clorídrico produzido na mesma temperatura e pressão? Se está falando que é na mesma temperatura e pressão, não tem que transformar nada. Então, olha, para cada, um oxigênio reagindo com cloro, que é o gás cloro, que é o Cl2, eu vou produzir o quê? 2 de HCl, tá? Então, 1 mol de hidrogênio, 1 mol de cloro, 1 mol de gás cloro, gás sempre vai ser esse doisinho aqui. Eu produzo 2 de ácido clorídrico. Então, vamos colocar o que? Olha, um volume de H2 produz 2 volumes de HCl. Supondo, tá, que eu tivesse 1 litro de hidrogênio, quantos litros eu teria do ácido clorídrico? Não teria 2 litros? Então, o que eu quero? Em 15 litros, X. Ah, mas eu posso fazer isso? Posso fazer isso. Então, o X vai ser igual a 30 litros de ácido clorídrico. Lembrando que a 15 graus e 720 milímetros de mercúrio. Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em mols, ou vice-versa, olha só. Quantos mols de ácido clorídrico são necessários para produzir 23,4 gramas de cloreto de sódio? Então, olha, eu tenho o ácido clorídrico, HCl. Está produzindo cloreto de sódio, que é NaCl. Vamos lembrar, gente, o ácido clorídrico, ácido, o nome já diz. O cloreto de sódio, um sal. Ácido, mais o que produz sal? Mais uma base, não é? Se é cloreto de sódio e o cloro está no ácido, a base tem que ter o sódio. Então, olha, HCl mais NaOH vai resultar em NaCl mais água. Lembra que uma neutralização total de ácido mais base, sempre sal e água. Aqui já está balanceada, a neutralização foi total. Então, para cada 1 mol de HCl, eu vou produzir o quê? 1 mol de NaCl. Então, cada 1 mol de ácido clorídrico, 1 mol de cloreto de sódio. Agora, está perguntando, olha só, em massa. 1 mol de cloreto de sódio, olha, o sódio 23, o cloro 35,5, a massa é 58,5. Então, para cada 1 mol de ácido clorídrico, eu tenho 58,5 gramas de NaCl. Se eu quero saber, olha, quantos mols eu tenho de HCl para produzir 23,4. Regrinha de 3, eu tenho 0,4 mol de HCl. Quando o dado é expresso em massa e a pergunta em número de partículas ou vice-versa. Quantas moléculas de gás carbônico podem ser obtidas pela queima completa de 4,8 gramas de carbono puro? Vamos lembrar, toda vez que a reação for de queima, for de combustão, eu preciso o quê? Preciso de oxigênio. Então, carbono mais oxigênio vai dar sempre o quê? O gás carbônico. Para cada 1 mol de carbono, eu tenho 1 mol de CO2, tá vendo? Já está balanceada. 12 gramas de carbono, que é a massa do carbono, eu produzo o quê? Não é 1 mol? Então, uma molécula, 6,02 vezes 10 é 23. 4,8 de carbono, X. Então, 2,4 vezes 10 é 23 moléculas de CO2. Havendo 2 ou mais perguntas, olha, quais são as massas de ácido sulfúrico e hidróxido de sódio necessárias para preparar 28,4 gramas de sulfato de sódio? Então, olha, ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio, preparando o quê? Sulfato de sódio. Eu quero saber quanto que eu preciso de cada um para preparar 28,4 gramas de sulfato de sódio. Então, mesma coisa da anterior, eu tenho um ácido mais uma base, vai dar um sal mais água. Aqui, olha, H2SO4 mais NaOH, resultando em Na2SO4 mais H2O. Fazendo o balanceamento, olha, eu preciso de 2 hidroxilas aqui de sódio e 2 moléculas de água, tá? Fazendo primeiro aqui do H2SO4. O H2SO4, a massa vão dar 98 gramas. Do sulfato de sódio, a massa está dando 142 gramas. Então, a cada 98 do ácido sulfúrico, eu produzo 142 do sulfato de sódio. Eu só quero produzir 28,4. Então, X, fazendo a regra de 3, para produzir os 28,4 de sulfato de sódio, eu preciso de 19,6 gramas de ácido sulfúrico. Mas eu quero saber também quanto de hidróxido de sódio que eu vou precisar. Então, olha, a gente repete a equação.
Agora, o hidróxido de sódio, a massa vai ser o quê? Olha, vai ser 40, só que eu tenho o quê? Duas moléculas aqui, 2 mols. Então, 2 vezes 40, 80. Produzo 142 de sulfato de sódio. Eu quero só 28,4, então aqui, né, chamei de Y. Eu vou precisar de 16 gramas de hidróxido de sódio. Agora vamos fazer alguns casos particulares, tá? Quando aparecem reações consecutivas, uma reação, né, reação após a outra. Olha, qual a massa de H2SO4 produzida a partir de 8 toneladas de enxofre? Então, eu quero saber quanto de H2SO4 eu vou ter e só me deu o enxofre. Para chegar aqui, olha, o enxofre tem que reagir com oxigênio, vai produzir o SO2, SO2 reagindo com oxigênio novamente, o SO3. Agora, o SO3 reagindo com a água, eu vou ter o H2SO4. Fazendo aqui a simplificação, né? Eu tenho enxofre mais 3 meios de O2 mais H2O, vou resultar em H2SO4. Então, olha, 8 toneladas de enxofre. Vamos ver, a massa do enxofre não são 32 gramas? Eu posso colocar como 32 toneladas. A massa do ácido sulfúrico, 98, eu coloco como 98 toneladas, tá? Que o 32 vai estar para o 98, assim como 8 toneladas que eu quero para X. Então, vou ter como resposta 24,5 toneladas de H2SO4. Olha só quando são dadas quantidades de 2 ou mais reagentes. Então, aqui agora, quando é dado mais reagentes, a gente vai ver sobre reagente limitante e reagente em excesso. Então, olha, mistura 147 gramas de ácido sulfúrico e 100 de hidróxido de sódio, para que reajam segundo a equação. Então, aqui está, olha, o ácido sulfúrico mais hidróxido de sódio está reagindo e formando o sulfato de sódio. A reação já está pronta, já está balanceada. Deu a massa pra gente, pede-se calcular. Na letra A, a massa de sulfato de sódio formada. E na letra B, a massa do reagente que sobra, o que está em excesso, após a reação. Então, primeira coisa, vamos fazer a massa do que está nos interessando. A massa do ácido sulfúrico, 98 gramas. A massa do hidróxido de sódio dá 40, mas eu não tenho 2? Então, 80. Então, para cada 98 de ácido sulfúrico, eu gasto 80 de hidróxido de sódio. Se eu tenho 147 de ácido sulfúrico, quanto que eu preciso? Né? Quanto vai reagir aqui o meu hidróxido de sódio? Fazendo a regra de 3, eu tenho que, para gastar meus 147 de ácido sulfúrico, eu preciso de 120 gramas de hidróxido de sódio, mas eu não tenho 120. Então, aqui, olha, já está falando o quê? Que quem é o limitante? Quem vai dar a regra? Vai ser o hidróxido de sódio, olha. Então, vamos fazer agora para ele. 98 para 80, não tenho aqui a quantidade, mas tem a quantidade lá, olha, o 100 do hidróxido. Para o 100 do hidróxido, eu vou gastar 122 de ácido sulfúrico. Então, olha, foi me dado 100 gramas de hidróxido de sódio, 147 de ácido sulfúrico. Só que para 100 gramas de hidróxido de sódio, eu só consigo gastar 122 de ácido sulfúrico. Isso quer dizer que vai sobrar ácido sulfúrico. Quanto que vai sobrar? 147 menos 122 vai sobrar 24,5 gramas de ácido sulfúrico. Então, olha, fiz a letra B primeiro. Quem está em excesso? O ácido sulfúrico, quantidade 24,5. Se ele é o que está em excesso, qual que eu vou gastar todo? Não é o hidróxido de sódio? O que eu gasto todo vai ser o meu limitante. Então, é com ele que eu vou ver quanto que vai formar aqui, olha, de sulfato de sódio. Se para cada 80 do hidróxido de sódio eu formo 142 para o sulfato, se eu tenho 100 do hidróxido, quanto que eu vou formar de sulfato? Regrinha de 3, vou formar 177,5 gramas de sulfato de sódio. Agora, gente, olha só, quantos reagentes são substâncias impuras? Uma amostra de calcita contendo 80% de CaCO3, que é o carbonato de cálcio, sofre decomposição quando submetida a aquecimento, segundo a equação abaixo. Então, eu tenho carbonato de cálcio, foi aquecido, vai dar o óxido de cálcio mais o gás carbônico. Qual a massa de óxido de cálcio obtida a partir da queima de 800 gramas de calcita? Então, o que a gente vai ter que fazer? Olha só, uma amostra de calcita contendo 80% de carbonato de cálcio.
Então, olha, a calcita possui 80% de carbonato de cálcio. Se eu tenho, por exemplo, 100 gramas de calcita, quanto que eu tenho de carbonato de cálcio? 80. Só que, na verdade, foi me dado o quê? 800 gramas de calcita. Então, quanto que eu vou ter de carbonato de cálcio? Fazendo aqui a regrinha de 3, eu vou ter 640 gramas de carbonato de cálcio. Agora, vamos lá. A massa do carbonato de cálcio, olha, cálcio 40, carbono 12, oxigênio 16 mais vezes 3, eu tenho a massa molecular do carbonato de cálcio 100. A massa molecular do óxido de cálcio 56. Então, a cada 100 do carbonato, eu produzo 56 do óxido. Só que eu tenho quanto? 640. Quanto eu vou produzir aqui? Regrinha de 3, produz 358,4 gramas de óxido de cálcio. Deseja-se obter 180 litros de óxido de carbono, medido nas condições normais, pela calcinação de um calcário de 90% de pureza. Massa atômica do carbono, do oxigênio e do cálcio. Qual é a massa de calcário necessária? Então, olha, eu tenho CaCO3 resultando em CaO mais CO2. Então, eu tenho o calcário resultando aqui na cal virgem mais o oxigênio. Para cada 100 gramas aqui, eu produzo 22,4 litros, certo? Só que eu quero 180 litros de dióxido de carbono. Qual que é a massa aqui que eu vou precisar, né, do calcário? Fazendo regrinha de 3, eu vou precisar de 803,57 gramas de calcário puro. Só que tá falando que é 90% de pureza. Se é 90% de pureza, eu vou fazer o quê? A cada 100 gramas desse calcário impuro, eu produzo 90 gramas puro, não é isso? Se eu quero 803,57 puro, quanto que eu vou precisar dele? Então, eu vou precisar, regrinha de 3, 892,85 gramas de calcário impuro, certo? Agora, quando o rendimento da reação não é total, no processo de obtenção de ferro a partir da hematita, que é Fe2O3, considere a equação não balanceada. Então, me deu a equação aqui sem balancear. Me deu a massa atômica deles todos, utilizando-se 4,8 toneladas de minério e admitindo-se um rendimento de 80% na reação. A quantidade de ferro produzida será de... Tem as opções aqui. Então, olha, aqui eu coloquei a reação já balanceada, tá? A hematita Fe2O3 mais 3 de carbono, 2 ferro mais 3 CO. O que vai acontecer aqui? Fazendo a massa atômica da hematita, a gente tem que a massa atômica são 160. Eu coloquei como tonelada, porque eu tá perguntando em 4,8 toneladas. E a do ferro, como eu tenho 2 de ferro aqui, se o ferro é 56, 112. Então, para cada 160, 112 de ferro, de 4,8, então, X. Eu vou produzir 3,36 toneladas de ferro. Só que o meu rendimento aqui, olha, se fosse 100%, eu ia produzir 3,36 toneladas de ferro. Só que o meu rendimento é 80%. 80% fazendo regrinha de 3, então, na verdade, vai ter uma produção de 2,688 toneladas de ferro, que é a mesma coisa que 2.688 quilogramas de ferro, no caso, a letra A.